Olá, turma de Escorpião! Sejam bem-vindos ao Júpiter Tarô. Eu sou a Raquel Barros e a gente vai conferir agora o que temos de disponível para os próximos dias. Quem vem entregar sustentação na sua mesa é a autenticidade. Faz tanto sentido, né, turma de Escorpião? Bora lá, meus queridos? Vamos agora para a nossa mesa plena, a construção da nossa mesa plena, nossa mesa completa, a mesa real que acontece por aqui. Vem se conectando, trazendo seus assuntos, sua necessidade de orientação, de direcionamento, talvez até de alerta para a mesa. Quero te lembrar que essa é uma leitura coletiva, portanto, não deixe de conferir aqui na descrição do vídeo como funcionam as nossas leituras coletivas. Também, querendo informações mais específicas, na descrição do vídeo tem também como funcionam os nossos trabalhos particulares. Então, fica à vontade, se informa direitinho sobre o tipo de serviço que você está consumindo, para conhecer direitinho, saber como que as coisas funcionam, tá bom, meus amados? Preciso também manifestar aqui nossa gratidão a todos vocês que têm estado aqui com a gente. Desejo que a espiritualidade te devolva de maneira quintuplicada tudo aquilo que você vai entregar na nossa mesa, tá? Olha as novidades que vem por aqui. Olha as novidades que vem por aqui para a mesa de Escorpião. Bora. Mas que temos. Estão querendo muito, né, meus amados? A maioria de vocês está buscando muito um novo relacionamento. Muito, muito. Vamos lá? Gente, é o seguinte por aqui. Você tem, olha só, Rei de Espadas. Na tua linha de presente, a gente tem a seguinte informação aqui. Tá? Você reorganizou algumas direções da sua vida. O que vem para a gente é a informação de que você enxugou bastante coisa, que você redefiniu rumos de algumas amizades, de alguns relacionamentos, de alguns projetos pessoais. E aqui nos diz o seguinte: para este momento, tua linha de presente, a gente tem desenhado o que enquanto suas ações. A gente tem novidades, mas novidades que elas estão sendo vistas com uma certa distância. Então, você tem duas coisas importantes aqui. A primeira delas, aprender a olhar as coisas que você almeja e deseja como possíveis para você, porque a gente sabe que a turma de Escorpião tem vindo de processos muito dolorosos, e é certo que isso mexe, nos traz um cansaço, gera na gente às vezes um desânimo, mas aqui, amados, traz para a gente a informação de que você planejou? Planeje, desenhe uma estratégia, você já reorganizou, já redirecionou, já filtrou muita coisa. E acredite na expansão e na justiça divina que te traz o que você merece, porque você semeia, você produz, você constrói o que você merece. A carta da espiritualidade é muito importante trazer que enquanto a estrela fala de expansão, a vela, lembra que a vela, o fogo é um portal, e que a espiritualidade, ela vem simbolizada na vela acesa aqui, como quem diz o seguinte: sua fé na sua autenticidade, sua dedicação àquilo que é original em você, vai te direcionar para o melhor caminho, vai construir o melhor para você. Então, nos vem, aqui é um medo, né? Você está um pouquinho com medo de algumas coisas que não vão se confirmar, tá certo? Você teme coisas que estão no seu universo, que são apenas remanescências de histórias que você já viveu, mas esse é um grande momento para você. As corujas, que vem na carta dos pássaros, junto com a lua de sangue, ela vem falar do seguinte para a gente. Coruja fala de sabedoria, sim, fala de inteligência, sim, mas também fala de estratégia espiritual. Daí a autenticidade entregando força aqui. A lua de sangue, ela fala daquilo que é a compreensão dos processos que você já viveu. Então, você está tomando decisões, lembra, eu vivi. E o que eu trago do que eu vivi? Lições, experiências, aprendizados. O resto fica lá. Lá é o lugar, lá no passado é o lugar. E aqui, a reflexão junto com os pretos velhos tem duas coisas muito bonitas aqui. Lembrando que esse tarô desta linha, esse deck, ele está consagrado aos mentores, anjos da guarda e guardiões, aí você bota o nome que você costuma usar, de todos aqueles que chegam a este vídeo. E aqui é o corte ancestral. Lembrando que tempo e
linha de tempo não existe na espiritualidade, lugar não existe na espiritualidade. Então, onde quer que você esteja, você está recebendo essa mensagem no momento específico necessário para você. A carta da reflexão vem junto com os anciões. Nós estamos falando de pretos velhos, energia de pretos velhos. Para quem está fora do país e está assistindo esse vídeo traduzido, amados, nós estamos falando de uma energia de ancestralidade, de uma energia de aconselhamento, de cuidado, é energia de vovó e de vovô muito amados. Então, a energia, tanto que aqui no Brasil, nós chamamos de vozinho e vozinha. Aqui, os sábios, os pretos velhos, estão manifestos nisso. Então, lembrando de um aprisionamento, porque é a representação daqueles que foram escravizados, para uma construção de histórias lindas depois que os elevaram a grandes sábios, a grandes conselheiros, e sim, os grandes benzedores, que são os quebradores de demanda dos tempos antigos, não é? Porque quem nunca foi, né? Pelo menos na minha geração, todo mundo tem uma história de benzedeira para contar, benzedor. Então, aqui fala dessa movimentação ancestral que vem te colocar num lugar de abençoado espiritualmente para este momento. Muito importante de falar. A autenticidade, assim como a originalidade, o posicionamento, eles são elos de uma mesma corrente, e esta corrente, ela é formatada dentro dos nossos reinos de autoestima, mas para muito além do papinho de internet. A autenticidade vem da coragem de se pôr no mundo a partir daquilo que você de fato é, da capacidade de delimitar terrenos nos julgamentos dos outros. A autenticidade é uma ferramenta extremamente poderosa de se colocar no mundo, de se manifestar no mundo. E essa reflexão, junto, eu tenho o que é espiritual, a reflexão, e ela deságua no portal da renovação. Você quer renovar a sua vida, turma de Escorpião? Este é o caminho. Eu tenho de disponível para o próximo tempo, para esses próximos dias, nós temos o pajem de copas e ele vem a criança, a taça onde tem, ele aguarda ser servido, ou ele já foi servido, e essa criança, ela está vestida para gala. E o que está dizendo para a gente? Para essa temporada bonita, ele festeja alguma coisa, ele comemora alguma coisa. E o que está sendo dito aqui? Eu tenho o cavalo marinho, um de frente para o outro, um animal super raro, super peculiar no reino dos animais, das manifestações, né? Dos animais, e a gente tem as borboletas. Está falando do quê, queridos? Este é um momento singular na sua vida. Singular, a criança vem falar daquilo que é novo. Autenticidade não é falar do que é novo, mesmo que o meu autêntico se pareça um pouco com o dos outros. Quando eu estou falando de autenticidade, eu sou única, mesmo que de longe eu possa me parecer com outro, e tá tudo bem. Aqui nos fala de uma força interna que é necessária, porque muitas renovações chegam, e essas renovações chegam através de fatos e de notícias. Lembrando que a renovação, queridos, ela vem aqui como também um viés de revolução pessoal, inclusive de mudança de rota. Essa mudança de rota pode ser mudança de casa, mudança de profissão ou mudança de caminhos pessoais. Estava casado e desejo não estar mais, ou estou solteira, decidi que vou me casar. Aqui o casamento, amados, vamos lá. Nós temos informações importantes aqui. Sim, tem um relacionamento disponível para a turma de Escorpião, tem, ascendente e descendente também vale sempre, mas tem também a informação aqui de poderosas associações. Lembrando que quando você assume um poder de autenticidade, você vem para um lugar de se conectar a novas tribos. Você se dá autorização, sua alma se sente autorizada a começar a procurar, a se conectar aos lugares aos quais você faz parte de verdade. Nós temos aqui, eu vou puxar agora a segunda esteira para a gente ver o que mais que tem, porque vem muitas mudanças, e mudanças a partir de associações. Lembrando que a carta do casamento não necessariamente faz referência aos relacionamentos amorosos afetivos. Pode fazer também referência aos combinados, aos acordos, aos comprometimentos. Uma amizade é um casamento, uma parceria é um casamento, um relacionamento familiar, qualquer ele, é um casamento. Então, nós estamos falando de coisas bem maiores aqui do que a relação afetiva, embora seja extremamente importante para a nossa vida. Bora lá para a nossa segunda esteira. Lembrando você, queridos, que nós precisamos sempre te lembrar, ou te chamar, para retribuir e contribuir com uma gentileza, que é deixando o teu like, tua inscrição e teu hype,
que não te custam nada, mas para a gente aqui é muito importante e valioso. Tá certo, meus queridos? Te agradeço por isso. Desejando também, deixa o seu like, teu emoji. A gente faz questão de responder todo mundo que passa por aqui. Olha lá que coisa linda. Olha quem você tira no corte, a lua da resiliência, amados, na lua de fogo. Vamos lá. A lua observa a sua própria fase. Ela está falando para a gente do quê? Você vive um momento como se fosse um bico de sinuca. Sabe a pedra mágica das runas, que a gente sempre chama, sempre sai aqui, que é a encruzilhada? É o seu ponto de virada, é o seu ponto de decisão. Quando você tem essa sustentação, e eu tiro a foice e a lua, nós estamos falando de um momento de guinada, de um momento de reviravolta, de um momento de revolução pessoal. Eu tenho trevos de 4 folhas e tenho chaves, para você imaginar o tamanho dos portais emocionais, espirituais, que estão abertos para você. A gente tem a foice ao lado da chibata. Isso quer falar do quê para gente? Cortes necessários já foram feitos. A chibata, ela vem... a chibata, inclusive quando nos reinos em que a gente vê os nossos amigos espirituais batendo, ele está rasgando o ar, ele rasga o ar com aquilo. Existe uma energia rompida quando isso acontece. Então, aqui está te falando, pode ser uma história ancestral que vem se repetindo e você toma a decisão de romper, pode ser um comportamento seu que você está olhando, você fala, nossa, mas de novo eu tô caindo nessa esparrela, e você resolve cortar isso. Tem muita coisa aqui, muita coisa energética acontecendo nessa sua esteira. O jardim, meus amados, ele vem com a chave e com o trevo manifesto aqui. Ele está falando para você do seguinte: se você abraça essa história ancestral, se você recebe a justiça daquilo que é seu por direito, se você entende a resiliência, mas vamos para além das conversas de rede social? Amados, eu tenho muito cuidado com essas palavras de modinha. A gente sabe que resiliência virou uma das palavras de modinha. Resiliência, para muito além da capacidade, aqui eu estou falando de um olhar espiritual para essas questões, para muito além da capacidade de aprender com as coisas que a gente viveu, eu diria a vocês que é ir para além de aprender com as coisas que a gente viveu. É fazer das coisas que a gente viveu degraus para o futuro. É fazer das experiências ruins um fortalecimento interno para que a gente não caia novamente nesses caminhos e também para que a gente se desobrigue de vivenciar isso novamente, porque a gente aprendeu. Então, resiliência vê que ela segura um cajado. E porque ela está diante de uma lua de fogo, fogo transmuta, fogo transforma. Então, para muito além de absorver as experiências que a gente viveu, amados, é metabolizar, é transformar isso de maneira que essas situações não sejam mais necessárias na nossa vida, porque a gente se direcionou para outros lugares. Então, aqui está posto isso. Vamos ver o que a gente tem de aconselhamento prático das runas mágicas, para ver o que mais vem aqui de orientação para a turma de Escorpião. Bora lá. Olha lá, o oculto. Adoro. Gente, vocês vivem uma temporada em que muito foi feito por vocês pela espiritualidade. Muitos novos caminhos foram traçados, muitos novos caminhos foram percorridos e muitos novos caminhos estão desenhados. Toda vez que a gente tira a pedra do oculto, ela vem dizer para a gente o seguinte: você está querendo muito novas histórias. Você está querendo muito saber sobre o que tem logo ali depois da curva, mas se eu me separar a essa altura do campeonato, o que vai ser? Mas se eu sair desse trabalho, se eu resolver mudar de rota profissional, a essa altura do campeonato, o que é que vai ser? Amados, você tem tudo aqui te direcionando para grandes histórias, mas o que vai ser faz parte do teu aprendizado. A resiliência nos fala também de seguir caminho consciente e muito conectado à força espiritual, à fé de que eu serei levado para as coisas que estão dentro do meu coração, porque o que se manifesta no seu coração é o que a tua alma veio se manifestar, é o que a tua alma te pede, te direciona. Então aqui nos fala da fé de transitar pelo desconhecido. Raquel, mas eu passei por tanta coisa, eu me meti em tanto burego-dego, mas lá quando você se meteu em burego-dego, você já tinha aprendido seguir sua intuição como você aprendeu agora? Você já tinha aprendido sobre si mesmo como você aprendeu agora? Ou não? Você já tinha aprendido a observar certos sinais como agora você aprendeu? Não, é disso que se trata o desconhecido. Agora você é outra pessoa, ou várias partes de você se desdobraram num desconhecido que você vai precisar explorar a partir de agora. E é esse desconhecido. Lembra que o oculto, ele só é oculto até que eu o conheça.
A partir do momento que eu conheci, deixou de ser oculto. Então, aqui é um convite para você pisar no caminho do desconhecido, porque os seus cortes são muito simbólicos de renovação. Lembrando que renovação, ela é um engate, ela vem ligada às grandes finalizações. Aquilo que é encerrado, aquilo que é diluído, aquilo que é excluído, que é disperso nas suas histórias. Então, você tem coisas muito bonitas a serem vivenciadas. Sim, a gente tem energia de relacionamentos que vão se tornar longevos por aqui, mas bora lá. Você tem um convite claro quando você tem a fada da autenticidade com a lua da resiliência posta aqui, é uma deusa, né, representada aqui. Amados, bora descobrir sobre si mesmo enquanto esse novo relacionamento se desenvolve. Bora olhar para esse novo relacionamento com saúde, com equilíbrio, né? Uma palavra tão banalizada nos dias de hoje. Lembrando que o equilíbrio é a gente estar no nosso melhor esforço a cada momento, se dando permissão para observar e para perceber as coisas de um jeito diferente e assumindo a força que isso tem na nossa vida, tá certo? Bora lá, meus amados, ao oráculo da guardiã, irradiada em guardiões e guardiãs, de todos aqueles que nos observam nesse momento. O que, que a gente tem para eles? Da onde você quer? Aqui, daqui. Daqui. Assuma o caos. O caos também é parte importante da ordem. Ele desperta a consciência. O que precisa aprender com o caos que está vivendo? Assuma a responsabilidade que te cabe e se posicione. Transforme tudo em lição e ferramenta. Eu gosto muito dessa carta. Eu posso particularmente falar do quanto aprendi com os caos. E aprendo com os caos que eu estou vivendo. A gente tem um macro caos, que é quando a vida toda está de perna para o ar. E a gente tem um micro, que é quando coisas já foram se solucionando, mas tem outra que ainda a gente não pegou o fio da meada para se desvencilhar ou para diluir esse caos. Essa primeira fase, essa frase aqui, ó, o caos também é parte importante da ordem. Ele desperta a consciência. A gente só pensa seriamente sobre a vida, sobre os nossos papéis na vida, sobre a nossa atuação, quando a gente se depara com os buregos na nossa vida, não é? Infelizmente, ainda é assim. O caos, ele fecunda, né? Um solo fértil de reorganização das nossas histórias internas. Lembra que assim como o que está dentro, está fora. Você está olhando para um caos fora de você? Volta teus olhos para um caos dentro de você. Escorpião faz isso com excelência e com coragem, né? Então, bora trazer essas reorganizações com sabedoria, com gentileza por si mesmo, com autocompaixão, que a gente sente aqui que precisa muito disso, certo, turma de Escorpião? É um excesso de crítica, né, queridos? Autocrítica, tá bom? Bora lá, meus amados. Te lembro, te relembro, por favor, é muito importante que você deixe sua contribuição, sua retribuição aqui no canal, com teu like, teu hype, tua inscrição. Quiser deixar seu comentário, seu emoji, é mais do que bem-vindos. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, você já sabe. Fique bem, esteja bem, garanta a manutenção do teu bem. Beijo grande, até lá!